Salve, salve guerreiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É isso mesmo que você viu aí no título. Hoje eu estarei sanando algumas dúvidas sobre o que fazer, como voltar a estudar após uma reprovação em algum concurso, especificadamente na SpaceX, mas aqueles que estiverem estudando para outro concurso podem se espelhar no que eu vou falar aqui hoje, beleza? Mas antes de tudo, já deixa seu like, se inscreve no canal, né? Compartilha esse vídeo aqui para aquele colega, para aquele amigo que infelizmente não logrou êxito em algum concurso, mas com fé em Deus e dedicação e muita disciplina, que é o que eu vou falar aqui hoje, esse aluno, esse colega, esse amigo vai conseguir passar se ele fizer os passo a passo aqui do que eu vou falar hoje. Primeiro de tudo, né, o aluno deve utilizar dessa reprovação como combustível para o próximo ano, né, para a próxima preparação dele, e não ficar naquela de desistir, naquela de ficar dando uma folga para os estudos, naquela de pensar, né, em mudar o foco. Não. Após uma reprovação, a primeira coisa de tudo que você deve fazer é sentar e pensar o que você vai fazer para poder mudar essa realidade que foi a reprovação, né? Então você deve usar isso a seu favor, né, como combustível. E bom, agora eu vou estar falando algumas das atitudes que o aluno ele deve ter na sua preparação, né, após ou até antes de uma prova de um determinado concurso. A primeira coisa, a primeira atitude que o aluno deve ter é acreditar na máxima de que o que ele está fazendo agora reflete no futuro. Então, se o seu agora é vazio, se o seu agora é sair, se o seu agora é festejar, o seu futuro ele vai ser a prova viva disso. Então, se você não se dedica agora, e isso eu falo diretamente para você, aluno, que não conseguiu lograr isso no concurso, se o seu agora é vazio, se as suas ações, se o seu estudo está sendo vazio, você não está conseguindo reter tudo aquilo que você está vendo, eu falo para você que o seu futuro você vai colher isso. Ou seja, aquilo que você faz ou deixa de fazer, ele vai sim ter uma consequência no futuro. Se você hoje está estudando para lograr êxito em algum concurso, você vai conseguir. Se você não conseguir, você não vai perder nada, porque o conhecimento a gente não se perde, só se ganha, só se absorve, tá? Agora, se o seu agora é vazio, se você não faz nada para poder mudar a sua realidade, eu vou falar para você, meu camarada, você não vai conseguir aquilo que você almeja, não vai cair de mão beijada. Bom, a segunda e principal, uma das principais atitudes, né, após a reprovação que o aluno ele deve ter, é perceber onde ele errou, né? Voltar na prova que ele fez e perceber onde ele errou. As que ele acertou, e as que ele errou, ele deve ver onde foi que ele errou e, consequentemente, melhorar o erro, né? Que seria o acerto. E uma dica aqui, um adendo que eu deixo aqui bem importante, é buscar auxílio educacional. O que seria isso? Seria investir em algum curso preparatório que te auxilie nessa melhora, que te auxilie, né, após a reprovação, tá? E aqui eu deixo o conselho e o meu entendimento sobre isso, que é um curso que sempre esteve comigo nos meus anos de preparação, que é o Estratégias Militares. Bom, na plataforma você tem um tipo de conteúdo muito específico para aquilo que você quer. Então, se você compra o curso da SpaceX, você vai ter um curso direcionado para você. Os caras chegam até mastigar o assunto todo para você lá, só apertar na aula e ver. Então, o que eu aconselho a você que não está conseguindo voltar à rotina é investir em um curso para que eles possam te ajudar e te orientar a você conseguir planejar novamente, né, a sua rotina. E uma das muito importante uma observação aqui, que no Estratégia você tem, né, a inteligência artificial como amiga. Você consegue planejar e montar cronogramas semanais, mensais, para você utilizar no seu estudo. Em terceiro lugar, o que eu queria dizer para vocês aqui é rever os seus conceitos. Você que fez a prova aí da SpaceX ou em determinado curso, após a reprovação, eu creio que você deve ter ficado repensando e se remoendo se de fato você tinha se preparado, né, para aquela prova. E você não está errado, você deve sim se perguntar, se indagar e, acima de tudo, rever os seus conceitos. E o que seria isso, né? Rever os seus conceitos seria na parte de disciplina, metodologia de estudo. Se eu estou sendo orientado para um determinado curso que não está me preparando de forma incisiva, objetiva,
você deve ver isso tudo, tá? E na parte de disciplina, o que eu posso dizer para vocês, como exemplo da minha vida, do meu papel de cada dia. A questão de disciplina é você ver qual o tempo melhor para você absorver o conhecimento, né? Isso é uma das maturidades que você poderia adquirir, né? E pode adquirir para você ir melhorando a sua disciplina. E acima de tudo, aquilo que eu falei, o seu eu de agora, ele demonstra muito que você vai ser no futuro. Então, se você tem uma disciplina falha, né, que não se chama disciplina, você no futuro demorará mais para poder adquirir essa disciplina, né, esse apogeu da sua vida na questão de organização, né, na questão dos estudos e etc. Quando eu falei de metodologia de estudos, eu queria adentrar numa parte agora fora a esses 3 pilares que eu quis dizer. Bom, eu estudo por 2 metodologias. A primeira metodologia que eu estudo é o método livre, que todos conhecem, não foi eu que inventei. A metodologia livre, ela ensina que você não deve se prezar por uma quantidade de tempo, né, de horas estudadas, mas sim pela qualidade do estudo. Então, se você quer estudar matemática hoje, você estuda, meu camarada, estuda e qualidade, viu? Você vê o assunto, você faz questão, você continua nele porque você quer, você tá querendo aquele assunto, tá? E no caso de eu estou estudando aqui, eu não estou conseguindo aprender, não estou conseguindo reter aquele assunto, é livre, filho, você sai, vai para outra matéria. E a outra metodologia é a metodologia da constância, o método da constância, tá? Eu nunca vi alguém falar sobre esse método aqui. Esse método foi um pensamento meu que eu tive e que deu certo comigo e que dá certo. Dentre essas 5 instituições, eu fui classificado em 2, como eu já falei no vídeo de apresentação. Nas outras não consegui, mas não quer dizer que esse método meu seja falho, viu? É muito bom, eu consigo reter muito mais conhecimento. O método da constância, ele consiste em quê? Vamos pegar uma semana aí, né? Uma semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado, né? Domingo é o dia de descanso. E ó, eu vou falar aqui isso, né, que dá certo comigo. Não é uma obrigatoriedade você fazer isso. Mas após a minha reprovação, fiz isso e até hoje eu sigo fazendo isso. O que consiste o método da constância? Tá, você tem a segunda-feira e você acorda e planeja o que você vai fazer ao decorrer do seu dia. Bom, hoje eu vou estudar português, vou estudar matemática, eu vou estudar física, vamos se dizer assim. Tá, comecei no português ali, fiz 2 horas de português, 1h30. Tá, tá bom de português. E aí eu volto na minha fala sobre o método livre, né? Você escolher a qualidade do seu estudo, não a quantidade. 1h30 tá bom pra você? Beleza, é você que tem que dizer, entendeu? Agora, você tem que lembrar que você deve priorizar a exclusividade do horário se você quiser passar numa prova. Então, assim, somente você sabe o peso que você está carregando para poder conquistar o que você almeja. Então, se você almeja uma SpaceX, você não vai estudar 3 horas por dia só, porque você não vai conseguir. Tem outros caras que estão estudando 6, 7 horas, eles vão pegar a sua vaga, entendeu? E se você fizer isso que eu estou te falando, estudar 6, 7 horas, paz, eu posso te garantir que você passa. Ah, mas por que eu não passei? Galera, tudo é no tempo de Deus. Voltando lá, você tem a sua segunda-feira, tem as suas matérias, né? Estudou português, estudou matemática. Você tinha um planejamento de estudar 2 horas de matemática, ok? Mas você estudou o dobro, né? E não deu para estudar física nesse mesmo dia. Tá, aí você pegou, estudou português e matemática nesse dia. No outro dia, na terça-feira, você pegou física e determinadas matérias, né? Na quarta-feira, você já vai pegar, né, matemática e português e vai ver aqueles assuntos. E só uma observação, se você tiver terminado os assuntos na segunda-feira e estiver dominando, o que eu aconselho você é nesse dia que você for pegar português e matemática de novo, apenas fazer questão e não voltar a videoaula de novo, porque aí você vai se perder no seu raciocínio que você teve e aí você acaba desaprendendo a matéria. Tem como acontecer isso, tá? É experiência própria, tá? Então você percebe que o método da constância, ele pode se transformar num gráfico, tá? E como isso aconteceria? Tá? Você tá vendo aqui que na segunda-feira você viu, né, a matéria, então você viu, absorveu o conhecimento, né, tal, subindo aqui, beleza, absorveu o conhecimento. Na terça-feira você não pegou, né, pegou outras matérias, mas continuou absorvendo o conhecimento. Então você desceu um pouco naquelas matérias, mas em outras não, desceu um pouco.
Na quarta-feira você já pegou matemática e português, né, que você já tinha visto, massificou um pouco mais se você tiver dominado. Se você não tiver dominado ainda o assunto, você continua nele até terminar as aulas. Então, cresceu mais um pouco na quarta, né? Beleza. Na quinta você não viu essas duas matérias novamente, porque é um método da constância, é assim que ele funciona. Então, decaiu mais um pouco, mas você continua vendo as outras matérias. Isso você vai vendo as matérias repetidamente, né? Então, pessoal, foi isso que eu quis passar aqui para você hoje. Eu espero que você tenha absorvido conhecimento e como voltar a estudar, né, após uma reprovação. Dizer que você utilize dessa reprovação como combustível para se preparar para o ano que vem e chegar muito forte. E se você aprender de fato esses 3 pilares, colocar em prática, né, as atitudes que o aluno ele deve ter realmente consigo mesmo e com o estudo que ele está ali absorvendo, eu tenho certeza que vocês, e tanto quanto a mim, nós iremos arrastar tudo ano que vem, que é o próximo ano com os demais concursos. E no meu caso, especificadamente para a SPSEC. Então, logo após essa reprovação, o que eu fiz foi rever os meus conceitos de disciplina, aonde que eu estava errando. Peguei a prova, né? Você pode pegar o PDF da prova que tem na internet, ou se mesmo o caderno de prova que você esperou, né, e pegou a prova no final. Você fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que você, colocando o pingo nos is certos, se você prestar atenção onde você está falhando, você vai utilizar do conhecimento que você vai continuar absorvendo. E nisso, se você usar o método da constância, eu creio que você vai conseguir ir tampando, né, essas falhas, né, para ano que vem chegar e lograr êxito na SPSEC em um determinado concurso. E foi isso, rapaziada. Muito obrigado pelo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar e ativar o sininho aí para receber, né, as notificações do canal. É isso, rapaziada. Tamo junto. Falou!